Olá, meus queridos irmãos, irmãs e amigos em geral. Novamente juntos para mais uma nova oportunidade de estudos e na Palavra de Deus. Graças a Deus por isto. Confesso que é com grande alegria que voltamos a nos reencontrar com esse objetivo. Por isso recebam os cumprimentos fraternais da 8ª Igreja Batista Filadélfia de Curitiba, que é a patrocinadora deste programa evangélico, bem como de seu ilustre pastor Luiz Pedroso. Hoje estudaremos mais uma lição importante, desta arte, da autoria do ilustre pastor Marcos Elias da Silva, e que tem como título, abro aspas, Práticas Sociais que Revelam Amor Cristão, fecho aspas. Então, quais são os objetivos da presente lição? Primeiro, conhecer os ensinos de Jesus sobre ações, práticas de amor e conduta cristã que devem pautar nosso convívio social. Também perceber que a lei é boa, os mandamentos são puros, mas precisam ir além do conceito adquirido, pois eles devem gerar ações abençoadoras. E, por fim, praticar o amor. Amor que é caridade, em algumas versões, e que é a base, a motivação de nossas ações na família, na igreja e na sociedade. Viver e praticar. Vamos ao texto áureo. Abro aspas. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Fecho aspas. Encontramos esta referência bíblica em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Alguns textos bíblicos inspirativos. Lucas capítulo 6, versículos 27 a 36. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por eles, por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo o que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então,
a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Esta lição tem como introdução o seguinte tópico: os ensinamentos de Cristo referentes à relação com o próximo são profundos, difíceis de serem praticados e altamente desafiadores. Isso porque estes ensinos contrariam toda a lógica e pensamento humano. Para muitos, os ensinos de Cristo se constituem numa utopia, algo impossível de praticar. Para outros, uma espécie de sociedade perfeita para pessoas imperfeitas, portanto, fadado ao fracasso. E para nós, Igreja do Senhor, de que forma estamos lidando com este que é um dos mais difíceis ensinamentos a ser praticado? Ame o próximo como a si mesmo, conforme registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 39. Como temos vivenciado o amor cristão para com o nosso próximo? Nesta desafiadora lição, seremos confrontados pela palavra do Senhor a responder com nossa vida e ações se realmente estamos fazendo a vontade de Deus, amando o próximo como Ele nos ama. Estudemos então esta lição com os seguintes tópicos. Tópico 1. Ações práticas da Igreja do Senhor. Quando nos referimos a ações práticas da Igreja do Senhor, temos duas vertentes que precisamos analisar. Primeiro, o aspecto individual. Isto é, minha vida. Aquilo que eu penso, falo, pratico, refere-se à minha atuação em relação ao próximo. Nos ensinos de Jesus, aprendemos que tudo o que fizermos ao próximo, estamos fazendo a Ele, Jesus. Esse é um princípio pelo qual sou levado a olhar as pessoas como se fossem Jesus. Difícil isso. Veja o que disse Jesus. O rei responderá, abro aspas, digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a alguns dos meus irmãos menores, a mim o fizeram. Isso está registrado em Mateus capítulo 25, versículo 40. Aprendemos de Jesus o verdadeiro e difícil exercício da empatia. Colocar-se na situação do outro, sentir sua dor, necessidades e sofrimentos, ser movido a ajudá-lo. Jesus é o maior exemplo a ser seguido. Precisamos imitar a Jesus, amando e cuidando das pessoas. Essa é a prática do amor cristão. Isso deve começar em cada um de nós e replicar a fim de alcançar a muitos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, conforme registrado em Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Segundo ponto, o aspecto coletivo
isto é, o corpo, a igreja do Senhor, conforme registrado em Romanos capítulo 12, versículo 5, formada por muitos membros, onde cada um desempenha a sua função. O corpo é a resultante do trabalho individual, onde cada um faz a sua parte dentro de suas possibilidades na ajuda aos mais necessitados. Interessante que no trabalho desenvolvido pelo coletivo, o individual não aparece. Ele está presente e ativo, porém, é o corpo que se move e realiza o trabalho. Isso torna a ação coletiva forte, ativa e influente. Isso é a igreja em ação prática de amor que resulta em vidas abençoadas física, material e espiritualmente. Abro aspas. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 16. Aplicação para a reflexão. Em que área, ao meu alcance, posso fazer mais e melhor a fim de ajudar o próximo? Como igreja, nosso trabalho tem alcançado aqueles que realmente necessitam de ajuda? Tópico número 2. O intenso trabalho da igreja. A tragédia climática ocorrida no mês de maio deste ano no estado do Rio Grande do Sul constituiu-se em muitas perdas, vidas, bens materiais e diversas destruições. Porém, vimos a grande solidariedade do povo brasileiro e até do exterior, executando ações de auxílio às vítimas. Também destacou-se o importante e exaustivo trabalho que a igreja desenvolveu nesse período. Templos transformados em locais de arrecadação de donativos, outros funcionaram como locais de acolhimento, fornecendo alimentação e consolo espiritual, evidentemente os templos que não foram invadidos pelas águas. Foi comovente ver muitos pastores e irmãos que perderam tudo na enchente, ajudando e prestando todo tipo de ajuda possível, sem desanimar. A igreja saiu das suas 4 paredes, indo ao encontro dos mais necessitados, efetuando um grande trabalho humanitário e social. Ainda continua ajudando na reconstrução e restauração de moradias, e principalmente de vidas. Glória a Deus por sua amada igreja. Esses esforços da igreja são resultantes do amor de Deus presente em cada um de nós. Este é o DNA da igreja do Senhor. Espalhar o amor de Deus a todos, independente da religião, posição social e partidos políticos. Afinal, todos somos atingidos de uma forma ou outra pelo mal que vem sobre a humanidade. Nessa tragédia, nada mais reconfortante que ver naqueles que foram atingidos a esperança renascer ao receberem ajuda. O amor de Deus nos une na tragédia, mas também em momentos de vitórias. A Igreja do Senhor sempre esteve ativa no mundo independente de qualquer situação. O amor de Deus não cessa de alcançar vidas que em humildade e construção, isto é, em contrição,
clamam ao Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele se fez pobre para nos enriquecer no seu infinito amor, conforme registrado em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Glória a Deus! Aplicação. Certamente é momento de fazermos uma oração de gratidão a todos que ajudaram de uma forma ou de outra para amenizar o sofrimento do povo gaúcho. Que o Senhor nos abençoe e sobre nós resplandeça o seu rosto de amor. Amém. Tópico número 3. Amor, o maior mandamento. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Encontramos esta referência no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40. Esta foi a resposta de Jesus ao perito da lei. Jesus, em seu ministério terreno, sempre respondeu com palavras e atitudes de amor, mesmo quando expulsou os cambistas e vendedores que estavam no templo. Demonstrou seu amor através do zelo pela casa de oração, que haviam transformado em covil de ladrão e salteadores. Jesus nos ensina que o amor é correção, educação e disciplina que visam o nosso bem. Alguns pensam que por Deus ser amor, podem fazer coisas erradas, que Deus irá relevar. Olha o que diz a palavra do Senhor, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Você encontra esta passagem no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 7. O amor de Deus age em todos aqueles que reconhecem os seus pecados, confessam e abandonam, conforme registrado em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. A misericórdia do Senhor nos conduz ao arrependimento, mas se o pecador permanecer em seu pecado, morrerá nele e sofrerá as consequências de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado que pecou, neles morrerá. Ezequias 18, versículos 24b. Não há como separar o amor de Deus do amor ao próximo. E o mesmo amor que nos liga a Deus e ao próximo. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Encontramos esta referência bíblica na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Aplicação para a reflexão. De que forma podemos demonstrar o nosso amor a Deus na relação com o próximo?
em que podemos estar errando ao tentarmos separar a nossa adoração a Deus, deixando de cuidar dos nossos irmãos? Conclusão. A prática do amor cristão continuará sendo um desafio para a Igreja do Senhor, principalmente num mundo cada vez mais egoísta e materialista. Mas a resposta para toda incredulidade, dureza de coração e maldade humana deve ser o amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que em cada igreja, congregação e comunidade evangélica, a mensagem seja sempre pautada no Evangelho libertador e transformador de Jesus. Que o amor de Deus, ágape, seja o motivador maior de todas as nossas ações em prol daqueles que mais necessitam. Que o Senhor Jesus derrame o seu amor em nossos corações, a fim de transbordarmos, alcançando as vidas para o seu reino. Pois o amor de Deus é infinito, conforme registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, conforme você pode encontrar na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Amém.